né, dar continuidade, né, ao nosso conteúdo aí, certo? Da nossa disciplina de álgebra linear e geometria analítica, né? Antes de a gente, né, dar sequência, fazer alguma correção de alguns exercícios que ficaram da aula passada, né? Eu quero salientar aqui em relação ao nosso projeto, né? Já dei o feedback para vocês em relação ao projeto, né? O que deverá ser entregue aí, né, na próxima semana, né? Lembrando que qualquer dúvida que vocês apresentarem aí, né, pode me comunicar sem problema nenhum, tá bom? E outra também importância, né, importante aviso é que na próxima semana, né, a gente vai realizar uma provinha, né, dos nossos conteúdos já vistos, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos aí, vamos fazer aí a correção dos exercícios, né? A gente estava vendo aí agora essa parte de geometria analítica, né? A gente analisando funções, né, e a representação dela graficamente, tá bom? Então a gente viu o que era, né, as raízes de uma função quadrática, né, a gente viu, né, o comportamento dela geometricamente, né, como ela era, né, como a gente esboça, né, essa função quadrática, né, em um plano cartesiano, tá bom? Então beleza. Então o exercício aqui, né, pede o quê? Os zeros da função quadrática de R em R, certo? Uma função, certo, de R em R, tranquilamente definida aí por quem? Né? Definida por y é igual a x quadrado, né? Menos 2x menos 15. Certo? Então o que é? Quando ele pede para achar os zeros dessa função, né, aí a gente encontrar as raízes dele, né? Então como a gente encontra essa raiz? Né? Primeiramente a gente começa já a ter um olhar diferente, né, quando a gente olha para a expressão. Né, quando nós olhamos para a expressão, né, podemos definir algumas coisas. Como assim definir algumas coisas? A concavidade dessa parábola, né, o tipo, né, de função que a gente está trabalhando, né, se ela é né, uma reta linear, né, se ela é uma função quadrática, né, se ela é uma hipérbole. Então, a gente aqui já identifica, né, como vai ficar essa, né, parábola. A gente vê o que essa parábola tem concavidade para cima porque o A é maior do que zero. Né? Precisamos definir o que? Né, para continuar, né, quem são suas raízes reais, a gente precisa o quê? Encontrar quem? Né, o valor de delta. O delta que vai nos dar aí, né, se nós iremos ter duas raízes reais distintas, né, duas raízes reais iguais, né, ou nenhuma raiz real aí. Certo? Então, seguindo, né, outra informação que a gente vê é que essa parábola vai encostar no eixo aqui, né, no eixo y, no ponto aqui, menos 15. Tá bom? Mas o que pede pra gente é calcular a raiz ao zero, né? A gente conhece, né, como a gente calcula isso daí, né, por nosso querido amigo, né, que inventou, né, que descobriu, né, a fórmula de Bhaskara aí. Certo? Então aqui a gente acha o delta, né? O delta aí é igual a b ao quadrado, né, menos 4 vezes a vezes c. O x é denominado porque por menos b mais ou menos a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada de quem? De delta. E quem que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido aí por quem? Né? Dividido por 2 vezes o a. Perfeito, então vamos lá, que x é igual a menos b, quem que é o b? O b é menos 2, então menos 2 vai ficar mais 2, mais ou menos quem? A raiz quadrada de b ao quadrado, quem que é b? B, vamos colocar aqui b, o b é menos 2, então a é igual a 1, b é igual a menos 2 e c igual a menos 15. Então a gente precisa, né, conhecer essa parte aí. Então, beleza. Então, seguindo aí no formato, né? Temos aqui o que b ao quadrado, é menos 2 ao quadrado, né? Vai ser igual a 4, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes aí o menos 15. Isso dividido por quem? Por 2 vezes o a vale 1, então vou dividido por 2,
x é igual a 2 mais ou menos aí a raiz quadrada de quem? 4 vezes 1 vai dar 4 e 4 vezes 15 vai dar, né? Certo? 4 vezes 15, né, vai dar 60, né? Menos com menos vai dar mais, então 4 mais 60, isso vai ser igual a 64, e a raiz quadrada de 64, né, vai ser igual a 8 aí. Tranquilo? Então aqui vai ser 8, né, dividido aí por 2 vezes o A, dividido por 2. Então aqui nós temos que x1 vai ser igual a 10 por 2, que vai dar 5, certo? E 2 aí menos 8 vai dar menos 6, aqui x2 vai ser igual a menos 3. Então encontramos aqui o valor de 5, né, e menos 3. A gente tem isso daqui, né? Certo? A gente tem aqui na parte positiva, 2 mais 8 dá 10, certo? 10 dividido por 2 vai dar 5. Certo? Então aqui vai ser, né, vai ser a letra B, né, menos 3 e 5 aí. Então são as duas raízes, né, reais. Então aqui a gente viu que o delta foi maior do que zero, por isso que encontramos duas raízes reais distintas aí. Mas podemos observar o seguinte, pessoal, para facilitar a nossa vida, né, vamos apagar aqui toda essa bagunça que a gente fez. Né, a gente pode observar de maneira mais rápida o que, né? Quando a gente está trabalhando com uma equação, né, uma equação quadrática, certo? Vamos falar um trinômio de segundo grau, certo? A gente tem um trinômio aqui de segundo grau, né? O trinômio ele pode ser um quadrado perfeito, né? Ou pode ser simplesmente um trinômio de segundo grau, tá bom? Então o que a gente pode observar aqui, né? Que através da expressão, né, matemática, a gente utiliza aí, né, o método de fatoração, né, essa parte de trinômio de segundo grau, né? O trinômio de segundo grau né, como a gente descobre as suas raízes reais, né? A forma fatorada dela aí. É simplesmente o que, né? A gente tem que ax quadrado mais sx mais px, certo? Isso igual a zero. Então sx, isso significa o quê? Que é a soma. E o px significa que é o produto, certo? Tranquilamente. Né? Então agora o que a gente pode concluir isso daqui? Quanto deve ser a nossa soma? Né? A soma tem que ser igual a menos 2, né? E o produto, certo? E o produto tem que dar menos 15 aqui. Então a gente pega o produto, né? Quais dois coeficientes, né? Dois números que a gente, né, multiplicando entre eles, né, a gente vai chegar no resultado de menos 15. Então podemos o quê? Né? Vai ser 3, vamos o quê? Menos 3 vezes 5, isso é igual a menos 15. Perfeito. Depois a gente precisa testar com a soma. Se não pegar o menos 3, né, a soma aqui desses dois coeficientes, de menos 3 mais 5, tem que ser igual ao valor de menos 2. Menos 3 mais 5, isso é igual a 2, então é falso. Então, no caso aqui, devemos inverter o sinal. Então, pegamos o produto aqui, 3 vezes menos 5, isso é igual a menos 15. Testamos com a soma, certo? Como assim testando com a soma? 3 mais menos 5 vai dar 3 menos 5, isso é igual a menos 2. Então, podemos concluir que os dois coeficientes, né, da nossa, né, as duas raízes aí, os dois coeficientes são 3 e menos 5. Né? 3 e menos 5. Só que a forma fatorada de um trinômio de segundo grau, podemos escrever da seguinte forma, que A que multiplica x menos x1, certo? Né? E x menos x2 aí, certo? Isso aqui, né, seria a forma fatorada, tá bom? Então aqui, né, automaticamente, a gente já encontrou as raízes, que é 3 e menos 5. Certo? As raízes são 3 menos 5. Então o que a gente vai fazer? Que A igual a x, né? Vai ser o quê?
x, né, mais 3 e x o que? Menos 5. Quem que é A? A vale 1, então 1 vezes alguma coisa sempre vai ser aquela coisa. Então, a gente fazendo a distributiva, a gente tem aí que x ao quadrado menos 5x mais 3x menos 15, x ao quadrado menos 2x menos 15. Então, nós voltamos novamente, né, na expressão que foi dada, né, esse trinômio do segundo grau. Tá bom? Então, aqui é uma maneira de encontrar as raízes, né, em vez de a gente utilizar, né, a forma de Bhaskara, né, que é um pouco mais complexa, né, vamos dizer, um pouco mais trabalhosa. Então pode ser observado, né, esta forma aqui de análise, né, quando a gente tem o quê? Que o coeficiente que multiplica aqui esse x ao quadrado, né, ele é 1, certo? Se for 2, né, a gente vai verificar que a gente não chega, né, por esse método aqui. Tá bom? Então, através aí da forma, a gente encontrou que as raízes, certo? Quando a gente encontra as raízes, a gente pode escrevê-la também como forma fatorada, né? Que é esta forma fatorada aqui. Certo? Então, a letra B aí, né? As raízes são 3 e menos 5. Show de bola! Exercício 2, certo? E o que o exercício 2 aí está pedindo, né? O exercício 2 determina a coordenada do vértice das funções, né? Então, a primeira coisa, relembrando, né, o que seria, né, esse vértice aí, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma parábola, né? Vamos pegar aqui essa parábola que cruza aqui, certo? Essa parábola, ela tem o quê, né? As coordenadas do vértice. Quem que são as coordenadas do vértice? O x do vértice e o y do vértice, certo? Quem que é o x do vértice, né? O x do vértice é o eixo de simetria da nossa parábola, certo? Onde divide a nossa parábola, né, em duas partes iguais. Então aqui é o x do vértice, certo? Então observamos o quê? Quem que é o y do vértice? O y do vértice é justamente essa coordenada aqui, ó, né? Observando, a gente pode observar se A for maior que zero, né, com cavidade voltada para cima, então ela vai atingir o valor mínimo da minha, né, o mínimo do meu valor, né? E se ela for menor do que zero, né, tendo com cavidade voltada para baixo, né? Então aqui ela vai atingir o valor máximo né, do nosso valor, tá bom? Então aqui é o nosso y do vértice. E o x do vértice ele é calculado por menos b, né, dividido por 2 vezes o a, né? E o y do vértice menos delta dividido por 4 vezes o a aí. Certo? Então, sem delongas, né? Então a gente vai agora encontrar quem que são, né, esses vértices dessas funções. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente encontrar, nós temos aqui a primeira expressão, que é, né, esse trinômio aqui, menos 4x menos 5, certo? Nós temos aqui um trinômio do segundo grau, que para a gente encontrar, né, o x do vértice é dado, okay, vamos colocar aqui igual a zero, x do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o a, x do vértice vai ser igual, quanto que vale b? Né? B vale menos 4, 4 dividido por 2 vezes a, o a vale 1, né? 4 por 2, isso é igual a 2. Então temos aí que coordenada x do vértice, né, nós temos que vai ser igual a 2. E como a gente calcula mesmo, né, o y do vértice, né, o y do vértice é dado que é por menos delta dividido por 4 vezes o a, né, a gente não sabe o valor desse delta, né, como a gente encontra? Sabemos que delta é igual a b ao quadrado, né, que é menos 4 vezes o a vezes o c. Delta vai ser igual a quem que é b? B vale o quê? Aqui o valor de b é igual a menos 4, né? 4 ao quadrado, né, dá 16, menos aí 4 vezes a, 4 vezes 1 vai dar 4, e vezes 1, né, o c vai dar o quê? Fazer 5, 20, né, mais 20, então delta é igual a 36,
certo? Y é igual a menos delta, né? Menos 36, né? Dividido por 4, certo? Temos aí menos delta, né? Menos 36 dividido por 4, né? Isso vai ser igual a menos 9. Certo? Então aqui nós temos aqui as coordenadas x do vértice, né? E y do vértice. Da letra A, x do vértice, né? Y do vértice. Então vai ser o que? 2 e menos 9. Então, já que a gente calculou toda essa parte aqui, pessoal, vamos, né, ver se realmente essa cara, né, o que foi feito, né, está correto. Certo? Então, temos aí que, né, as coordenadas x do vértice e y do vértice. Certo? Temos a expressão aqui que é x ao quadrado menos 4x menos 5. Certo? Então, y é igual a isso daqui. Então, a carinha dessa função vai ser exatamente dessa aqui, né, desse tipo, na verdade, certo? Onde ela vai encontrar o que? No menos 5. Então ela vai vir aqui, ela vai encontrar no menos 5, né? Ela vai vir aqui para baixo. Certo? Então ela vai vir aqui para baixo. Então, esse ponto aqui é o menos 5, certo? Né? E o y do vértice, né, está um pouquinho mais para baixo. Vamos supor que tem na escala aqui esse é no menos 9. Né? E o x do vértice, né, vai ser o que? O eixo de simetria, né, que está o que? No 2. Né? Vamos supor que o 2 esteja aqui. Então aqui está o x do vértice, certo? Com cavidade voltada para cima, né? Consequentemente, nós temos duas raízes reais, né? Distinta porque delta é igual a 36, certo? X é igual a menos b, né? Vai ser 4 mais ou menos aí, raiz quadrada de 36 vai dar 6, dividido por 2, temos aí que vai estar, né? 4 e 6, 10, 2 dá 5, certo? 4 menos 6 vai dar menos 2, isso vai dar menos 1. Então aqui vai ser o nosso menos 1 e aqui vai ser o nosso 5. Então aqui geometricamente, né, analisando, né, essa análise, né, dessa parte geométrica dessa função quadrática aí. Então beleza, né, vamos aí encontrar, né, o B. O B a gente tem aí que a letra B vai ser y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8, certo? Está calculando um x para calcular os vértices, né, dessas funções. Então o vértice aí, o x do vértice novamente é menos b, vai ser menos 2 dividido por 2 vezes o a. Então o x do vértice vai ser menos 1, certo? O y do vértice deve ser calculado da seguinte forma, que delta é igual a b ao quadrado, né? Vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4, certo? Menos 4 vezes o a vezes o c, certo? Então aqui vai ser menos com menos que já vai dar mais, certo? E aí no caso 4 vezes 8 aí vai ser 32, delta também igual a 36, né? Duas raízes reais distintas, perfeitamente, então vai ser menos 36 dividido por 4, né? Também vai ser o que, né? 36 dividido por 4, isso vai ser igual a 9. Então o y vai ser menos 9. X do vértice, y do vértice, certo? X do vértice menos 1, y do vértice, né, igual a menos 9. Fechou. Encontramos o x do vértice e o y do vértice. Aí. Tranquilidade, então aqui a letra C também do mesmo caminho, né, no mesmo jeito aí de se calcular. Temos aí que vai ser menos x quadrado mais 4x, certo? Y é igual a essa expressão, a essa função, certo? Onde temos o quê? Né? Identificamos que o C é zero. Então, quando o C é zero, né? O C identifica o quê? O C é onde a gente corta, né? Onde, na verdade,
onde a parábola corta, né, o eixo Y aí, né, nos eixos das ordenadas, certo? X do vértice, como é exatamente isso, né, tranquilidade. X do vértice aí vai ser o que? Menos B, né, quem que é o B? Menos 4 dividido por 2 vezes o A, 2 vezes vai dar menos 1, certo? Isso vai ser igual a, na verdade, 2, né, menos 2, isso vai ser igual a 2. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes o A. O delta é calculado pela seguinte expressão, que é b ao quadrado, né? 4 ao quadrado 16 aí, né? Mais quem? Né? Mais, né? Na verdade, aqui 16 menos 4 vezes o A, né? O A é menos 1, certo? Vezes o C, né? Que é o quê? C é 0, né? A gente não tem o coeficiente C aqui, né? O C é o 0, tá bom? Então, delta vai ser igual a 16, certo? Também observando aqui que delta é maior do que 0, né? Se delta é maior do que 0, temos duas raízes reais distintas. Então, perfeito, né? Então, x do vértice e y do vértice, né? Temos a coordenada aqui x do vértice vai ser o que? 2 e o y do vértice, né? Opa, não calculamos o y do vértice, então o y do vértice vai ser menos delta menos 16 dividido por 4, isso vai dar menos 4 aí. Coordenadas x do vértice 2 e y do vértice menos 4. Certo? Então aqui é a letra C. A letra D é do mesmo formato, né? Vamos aí ver um outro exercício. Considere aí, né? Considere o seguinte esboço, né? Vamos considerar esse seguinte esboço de uma função do tipo aí y é igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Então isso aqui, né, é a expressão genérica de uma função quadrática. Indique se y é positivo, negativo ou nulo quando x for menor do que p. Então vamos lá. Então quando x for menor do que p, nós teremos um y o quê? Observando que o p é uma raiz real, certo? Quando for menor com este valor, podemos observar que ele está nessa parte negativa, então o nosso y vai ser menor do que zero. Quando x for maior do que q, vamos trocar aqui, quando x, né, x for maior do que q, né, o que vai acontecer com o nosso y, né, que é essa variação? Quando for maior do que q, então está neste intervalo. Neste intervalo a gente está o quê? Na parte o quê? Positiva ou negativa? Exatamente isso, a gente está na parte negativa. Quanto for maior, né, x for maior do que q, né, a nossa parábola começa a ter esse declive, então ela começa a ser negativa. Então y, né, também vai ser menor do que zero. Certo? E quando, né, se x está entre p e q, então se x estiver entre p e q, significa que ele está na parte positiva, certo? Se ele está na parte positiva, né? Então aqui, se x está entre p e q, então x tem que ser o que? Maior do que p, certo? E menor do que q, para a gente ter um y maior do que zero. E o que acontece se x for igual a p? Ou x igual a q? Né? Então, muito simples. Se x for igual a p, né, ou x igual a q, temos aqui que o nosso y vai ser igual a zero. Lindo, maravilhoso, né? Muito simples aí, né? Simplesmente uma análise, né, a gente consegue sair com o resultado.
Dada a função y aí, que é x ao quadrado mais 2x menos 3, né? Determine os zeros dessa função, o vértice e o valor máximo e o valor mínimo. Certo? Então, nada mais que o valor máximo e o valor mínimo é o valor de y, né? A imagem desta função aqui. Vamos lá, primeiramente, né, com a letra A, os zeros dessa função, basicamente o quê? Né? Basicamente o quê? A gente tem um trinômio de segundo grau, pode ser calculado por Bhaskara, né, que x é igual a menos b, vai dar menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de delta, né, que delta é b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes a, né, isso vai dar 12, dividido aqui por 2 vezes o a por 2, então temos aí que x é igual a menos 2 mais ou menos aí a raiz quadrada 16 vai ser 4, dividido por 2. Então temos aí a primeira raiz real, né, que o delta, né, delta deu igual a 16, certo? Se delta é maior que zero, tem duas raízes reais distintas. Tranquilo, maravilhoso. Então, primeiro x menos 2 mais 4, eu vou ter 2, 2 por 2, isso vai dar 1. Certo? x2 é igual ao que? Menos 2, menos 4, menos 6 por 2 vai dar menos 3. As duas raízes são, né, a solução aí dessas raízes ou zero, são o que? Né, o nosso menos 3 e 1. Tranquilo? Como também poderia ser resolvido, exato, né? Poderia ser resolvido pelo método aí da soma e o produto. Certo? Então vamos aqui escolher uma cor bem bacana. Então vamos lá. Temos o seguinte, né? Que a expressão é dada por ax quadrado mais sx mais px. Opa, px não, né? P. Certo? Então P é o que? É o produto. Né? O produto, quem que é o produto? Né? O produto tem que ser igual a menos 3. E a soma precisa ser igual, né? S de soma e o P de produto. Perfeito. E o produto tem que dar, né? Na verdade, a soma tem que dar 2 e o produto. Tá certo? Opa! Produto menos 3 e a soma tem que dar 2. Então pegamos aqui o produto, que dois coeficientes que multiplicados, né, a gente tem que vai ser menos 3. Ah, vai ser menos 3 vezes 1 é igual a menos 3. Mas agora precisamos testar o quê? Com a soma. Testando com a soma, então preciso somar, né? Menos 3 mais 1, isso é igual a menos 2. Então isso aqui, né, não existe, certo? Está errado, não são esse tipo de coeficiente. Então a gente troca, né, o sinal desses coeficientes aí, que vai ser 3 aí vezes menos 1, que vai dar menos 3. Certo? Então a soma aí 3 menos 1, 3 mais menos 1, mais com menos vai dar menos, né? Isso vai ser igual a 2. Certo? O mesmo resultado encontramos aí que as raízes, né, a solução dessas raízes, né, vai ser menos 3, né, e menos 3 e 2. Para tirar a prova real, né, o que a gente pode fazer? Né, na verdade, menos 3 e 2 da onde, né? Menos 3 não, vai ser o quê? Menos 3 e 1, não 1 e 2. Para comprovar, a gente tem aqui que a forma fatorada é dada por A vezes x menos x1, certo? Vezes x menos x